Olá, meu nome é Riquelme Prado, sou aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe e eu, juntamente com Ed Carlos dos Santos Ramos, vamos estar trazendo todas as informações mais relevantes sobre o nosso artigo Intel 4004, o começo de uma nova era. O artigo sobre o Intel 4004 destaca a importância histórica desse microprocessador pioneiro, lançado pela Intel em 1971. O Intel 4004 é reconhecido como o primeiro microprocessador comercialmente disponível. Isso representou um marco na evolução da computação, ao integrar todos os elementos essenciais de uma CPU em um único chip de 4 bits. Além de ter desempenhado um papel crucial no desenvolvimento da indústria de computadores pessoais, o 4004 inspirou avanços subsequentes em microprocessadores, influenciando significativamente a tecnologia de processadores. O artigo aborda sua arquitetura, conjunto de instruções e aplicações, detalhando o funcionamento do processador. Também é mostrado as motivações que levaram à criação desse processador e a sua finalidade inicial, destacando como esse componente revolucionou a computação e pavimentou o caminho para as futuras inovações na área. Falando um pouco mais sobre processadores em geral, os processadores também são conhecidos como unidades centrais de processamento, CPUs. São componentes fundamentais em computadores e dispositivos eletrônicos. Eles executam instruções de programas realizando operações lógicas e aritméticas, manipulando dados e controlando o fluxo de execução do programa. Os processadores são o cérebro de um computador e são responsáveis por realizar as operações que permitem a execução de aplicativos e tarefas computacionais. Exemplos de processadores incluem o Intel 8086, lançado em 1978, que representa o processador antigo que desempenhou um papel pioneiro nos primórdios dos computadores pessoais, assim como o nosso processador, o Intel 4004. Dando mais exemplos de processadores, temos o Intel Core i5, já lançado em 2015, que proporcionou um equilíbrio entre desempenho e custo. Já passando para os mais atuais, podemos citar como exemplo o AMD Ryzen 9 5950X, lançado em 2020, que ilustra um processador de alto desempenho, destacando-se pela potência em tarefas exigentes, como jogos e produção de conteúdo. Vendo como ocorreu o desenvolvimento dos processadores, percebe-se a importância de saber como tudo começou, sendo que o Intel 4004 é historicamente crucial como o primeiro microprocessador comercialmente disponível. Lançado em 1971 pela Intel, como já havia sido dito, esse processador de 4 bits foi pioneiro na integração de todos os componentes essenciais de uma unidade central de processamento, marcando o início da revolução dos microprocessadores. Além de desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de computadores pessoais, o 4004 inspirou gerações subsequentes de processadores mais avançados, contribuindo para o aumento da capacidade de processamento e eficiência energética. A sua influência estendeu-se para além dos computadores tradicionais, encontrando-se aplicações em dispositivos embutidos e estabelecendo alicerces para a era moderna da computação. A Intel mostrou o 4004, chip inicialmente desenvolvido para cálculos, mas que logo encontraria funções em outros equipamentos e de quebra abriu caminho para tudo que hoje conhecemos como computadores. Internamente, o Intel 4004 foi desenvolvido contendo um processador de 4 bits, que significa que pode manipular dados de 4 bits de uma vez. Deve-se lembrar que cada instrução é representada por uma palavra de 8 bits. O conjunto de instruções do Intel 4004 é relativamente simples, com 46 instruções diferentes. Essas instruções realizam operações básicas, como adição, subtração, lógica booleana e transferência de dados. No caso dos registradores, o processador possui 16 registradores de 4 bits, usados para armazenar dados temporários e endereços. O Intel 4004 possui um pipeline de 3 estágios, permitindo que várias instruções sejam processadas simultaneamente. O processador opera numa frequência clock de cerca de 700 kHz. No caso da memória, o processador pode endereçar até 4 KB de memória de programa e 640 bytes de memória de dados. No caso do modo de programação, o Intel 4004 pode operar em dois modos de programação: modo de 4 bits para operações básicas e modo de 8 bits para manipulação de dados. Entrando um pouco mais nas operações, as operações de um processador referem-se às diferentes tarefas ou ações que uma unidade central de processamento pode executar. No caso do 4004, ele possui as operações básicas, como as operações de aritmética, adição, subtração e complemento a 2 para negação,
operações lógicas AND, OR, XOR e a inversão, operações de transferência de dados, mover dados, trocar dados entre registradores, carregar dados de memória para registradores, armazenar dados de registradores na memória. Ele possui também algumas operações mais específicas, como controle de operação de fluxo, operação de manipulação de ponteiros, operação de manipulação de bits, operação de modo de endereçamento e operação de modo e de controle. É importante notar que, devido à sua arquitetura simples e capacidades limitadas, o Intel 4004 foi principalmente usado em aplicações específicas como calculadoras e controladores embutidos, sendo que possui capacidade de processamento igual ao de um ENIAC encapsulamento DIP de 16 pinos, tempo de instrução de ciclo 10,8 milissegundos, 8 ciclos de clocks, ciclos de instrução, um ou dois ciclos de instrução, e foi considerado o primeiro microprocessador em um chip. Olá, meu nome é Ricardo dos Santos Ramos, sou aluno de Ciência da Computação na UFES. Irei falar sobre conjunto de instruções do Intel 4004. Possui dois tipos de instruções: instrução de uma palavra com um código de 8 bits e um tempo de execução de 10,8 microsegundos. Instrução de duas palavras com um código de 16 bits e um tempo de execução de 21,6 microsegundos. Devido à operação multiplexada no tempo do sistema, a instrução de 8 bits é buscada em grupos de 4 bits em dois períodos de relógio sucessivos. Instruções de entrada e saída de RAM, as instruções E/S e RAM operam na RAM e ROM, previamente selecionados pela instrução CRC executada, além das instruções do grupo acumulador. Irei falar também sobre alguns exemplos de desempenho em aplicações. Desempenho, velocidade de clock. O Intel 4004 operava em uma velocidade de clock de cerca de 740 kHz. Capacidade de bits. É um processador de 4 bits, o que significa que pode manipular dados de até 4 bits de largura em uma única operação. Algumas limitações: capacidade limitada com apenas 4 bits. O processador tinha uma capacidade de processamento limitada em comparação com os microprocessadores mais modernos. Memória restrita. A capacidade de memória era limitada, o que restringia a complexidade dos programas que podiam ser executados. Algumas aplicações: calculadoras eletrônicas, aplicações incorporadas. O 4004 encontrou em aplicações em sistemas embarcados em geral, onde requisitos de processamento eram modestos. Sistemas de controle e instrumentação. Irei falar sobre algumas conclusões do artigo. Em conclusão, o processador Intel 4004, pioneiro na era dos microprocessadores, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da computação pessoal. Apesar de suas limitações, com arquitetura de 4 bits e velocidade moderada, o 4004 deixou um legado ao abrir caminho para inovações subsequentes, além das ideias para trabalhos futuros. Dentro do trabalho feito neste artigo, seria interessante a abordagem em trabalhos futuros a evolução dos processadores durante a história, passando assim pelos tópicos mais importantes e processos evolutivos de mais de destaque.